eles estarão prontos para a disputa do restante do Campeonato Brasileiro, e que, né, diga-se de passagem, foi de suma importância para o Vasco a goleada, ou a vitória expressiva de 3-1 em cima da equipe do São Paulo. Então, a gente tem que comemorar bastante. Essa vitória, que, se não fosse essa vitória contra o São Paulo, o Vasco estaria na zona de rebaixamento. Ficar 30 dias sem futebol na zona de rebaixamento de fato, seria muito ruim, muito traumático para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Poderia até fazer com que o Vasco fosse ao mercado e cometesse alguns absurdos em termos de contratação. Beleza? Grande abraço, sou Felipe Benevides. Olha aqui mais um superchat, dessa vez do Alan Sérgio. É verdade que o Vasco tem 2 reforços em sigilo? Bom, não é novidade para ninguém que eu não tenho participado mais da administração do Vasco, então, se é sigilo, eu não sei mesmo do que está acontecendo. O Vasco tem dificuldades financeiras, por isso, se o Vasco abre muito as suas contratações, ele cria concorrência, isso é fato, isso acontece, né? Porque está cada dia mais escasso o nível de bons jogadores no mercado, né? E eu acho que tem que ser feito mesmo tudo em sigilo. Então, se o Vasco está conseguindo manter o sigilo nas negociações que estão sendo feitas, eu acho que é de suma importância. Agora, que sejam jogadores de alto nível, né? Que sejam jogadores da primeira prateleira. Sei que esses atletas, eles são caros, mas não dá para ser apostas como o Jean Davi, como o Maxime Rodrigues, né? Eu sei que o Maxime nem está mais no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas foi gasto 10 milhões de reais na contratação de um jogador do Casa Pia. Nada contra os times menores, né? Mas eu confesso que eu nem conhecia. E olha que eu sou um cara do meio, sou um cara do futebol. Então, por não conhecer um clube, eu confesso que só conheci porque o Vasco contratou o Maxime Rodrigues do Casa Pia. Então, assim, para mim uma prova de não conhecer de fato o mercado. O Marcelo Santana disse que não era ele quem fazia as contratações. A gente já sabia disso, eu já sabia disso, né? Mas quem é que faz essas contratações? Quem são os responsáveis por essas contratações ruins, que o clube perde dinheiro, né? Que o clube perde dinheiro e depois tem que emprestar o jogador de graça, às vezes pagando o salário do atleta, para que os mesmos joguem em outra equipe. Então, se o Vasco estiver, de fato, negociando a contratação de 2 jogadores, que sejam jogadores de alto nível, apesar de que o técnico Fernando Diniz já deixou muito claro, principalmente na passagem dele pelo Fluminense, que ele consegue fazer jogadores de um nível mais baixo render um pouco mais. Mas já chega, né? O Vasco gastou muito dinheiro com esses 5 reforços que eu vou falar agora. Lloyd Augusto, Garré, Nuno Moreira, Jean Davi e Maxime Rodrigues. E só um deles joga de titular no Clube de Regatas Vasco da Gama.
Então, esse erro não deveria acontecer outras vezes. Agora, se tá negociando em sigilo, é sinal que é jogador de alto nível. Então, a gente vai esperar aí o retorno dos atletas às suas atividades e para ter certeza se essa notícia ela é verdadeira ou não. Beleza, Alan Sérgio? Tá tudo certo. As piadas também valem serem lidas. É horrível o que ocorre no Vasco há décadas e as promessas não cumpridas do Amodeu, mais uma vergonha. Espero que a diretoria esteja vendo o Mundial para ver se tomam vergonha na cara. Bom, esse é um assunto delicado, né? A gestão dessa galera, ela é uma gestão nova, né? Eu acho que se você cobrar a participação do Vasco no próximo Mundial, aí essa cobrança tem que ser feita diretamente ao pessoal da Sempre Vasco. Agora, não é justo, né? A 777 não tinha nenhum projeto esportivo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, não é dessa diretoria que nós temos que cobrar, tá bom? Mas eu acho que valeu o registro. Brad Print, gostei. Salve, Ed! Quem você acha que pode ser dispensado nessa janela? Bom, no futebol profissional, não cabe você ter no elenco jogadores que custam caro e não jogam. Só que a palavra dispensar ela é uma palavra que é difícil de ser usada, porque você tem obrigatoriamente que pagar tudo o que o atleta tem direito. Então, eu acho que, assim, contratou mal, tem que ficar com os atletas, né? Pelo menos por um tempo. E depois, assim que terminar o contrato, né, ver o que pode ser feito. Mas eu não sou a favor de dispensar, não. Eu não gosto dele, mas não fui nem a favor de dispensar o Souza. Eu acho que a diretoria fez só para justificar, de alguma forma, para a torcida. Foi um momento tão difícil do clube, né? E aí foi meio que para... Tinha uma ala que queria a saída do Felipe, né? Pelas declarações que ele teve, pelas declarações que ele deu. Deixa eu ver aqui. E você viu nesse momento as palavras do Edmundo falando um pouquinho sobre negociações do Vasco e também sobre tudo que envolve o Clube da Colina. E agora eu venho com uma informação importante, porque tinha 2 nomes que estariam em sigilo, que o Vasco estaria fechando a negociação. Porém, segundo a galera do Na Torcida Vascaínos, eles vazaram já o primeiro nome. O primeiro nome já foi falado por eles, passado em primeira mão, e se chama Thiago Mendes. Isso mesmo, Thiago Mendes está com conversas adiantadas para ser o novo reforço do Vasco da Gama. Thiago Mendes, com passagem pelo São Paulo, estava no Al Rayyan do Catar, equipe que hoje também joga o Roger Guedes, passagem pelo Lyon, pelo Lille. E aqui, segundo informações do Na Torcida Vascaínos, vamos lá, ó. O Na Torcida Vascaínos apurou com exclusividade que o Vasco da Gama tem negociações adiantadas com o Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade.
As conversas com os jogadores já estariam em andamento e as bases salariais também estão sendo discutidas. Com passagem por São Paulo, Lille, Lyon e atualmente no Al Rayyan, o jogador chegaria ao Cruz Maltino a custo zero. Além de Mendes, o Vasco monitora de perto 2 nomes de volantes para reforçar o elenco, lógico, além do Thiago Mendes. A expectativa nos bastidores é que um desses atletas sejam contratados, o que, segundo fontes ligadas ao clube, representaria um significativo salto de qualidade para a equipe do técnico Fernando Diniz. Cara, o Thiago Mendes, para mim, seria um reforço gigantesco para o Vasco, reforço que mudaria completamente o nível da equipe na volância, cara com experiência, né? Tem ali muito tempo que eu não vejo ele atuando por conta de estar no futebol do Catar, mas pelo que a gente lembra dele no futebol brasileiro, na Europa, jogador disputado demais pelos clubes brasileiros, o Thiago Mendes é sim um baita reforço. Se o Vasco acertar com esse jogador, vai ser um baita acerto mesmo da gestão do presidente Pedrinho. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!